Pronto, pessoal, estamos sendo gravados, então bom dia aí a todos oficialmente. A gente dá continuidade depois aí da semana acadêmica, né? Que a gente teve a palestra semana passada de um professor aí, mais ou menos, do curso. Falando nisso, o que vocês acharam da palestra? Gostaram da discussão? Acharam curioso? Diz aí. Quem viu, né? Topíssima. Obrigado, tá? Ah, muito massa. Aquela lá Dos que dá gráficos, o né? mapa. É, dos grafos e do. Ah, Que fez o grafo do mapa do Brasil. aham. Coloração, tudo mais, né? Interessante. Nossa, adorei também. O tema é interessante, né? A, a junção do problema na prática com a teoria desenvolvida para responder o problema, né? É muito, muito interessante isso na matemática. Bom, vamos voltar aqui. Interessante mesmo, né, Poli? Eu também achei. A gente dá continuidade, então, falando do que a gente estava falando, né, sobre topologia. 1 minuto. Sobre topologia e sobre, dentro da topologia, conjuntos fechados, tá? A gente já sabe o que é um conjunto fechado, né? Se a gente for fazer aqui uma revisão básica, tá? Então, um conjunto X contido em R é fechado quando X complementar, que por definição, vou botar esse Czinho aqui só para facilitar, né, a nomenclatura, que o complementar de X, que é o conjunto formado por todos os números reais que são diferentes de X, né? Perdão, o conjunto dos números reais que não estão em X, diferente de todos os pontos de X, né, é aberto. Ok? E aberto tem a ver com intervalo. O conjunto de todos os pontos, todo, a família da classe, né, a família de todos os subconjuntos da reta que são abertos, formam o que a gente chama de topologia. Tá? E essa é a topologia que a gente está trabalhando e desenvolvendo aqui na disciplina. Então você tem a definição de fechado. Hoje eu quero chegar com vocês no que a gente chama de cisão trivial, de cisão dentro dos subconjuntos da reta. Tá? Vocês lembram que eu falei para vocês, dada essa definição aqui, eu disse, olha, R é fechado. Por que ele é fechado? Pois, revisão, tá? O vazio é aberto. De igual modo, o vazio é fechado. Pois o seu complementar, que é R, é aberto. E aqui o complementar de R é o vazio, o complementar do vazio é R, claro, né? Então esses dois conjuntos são, ao mesmo tempo,
fechado e abertos. Aí eu fiz uma pergunta para vocês, né? A pergunta que eu fiz foi questionamento. Só eles têm essa característica? Pergunta, viu? Será que eu consigo algum outro subconjunto da reta diferente do vazio, diferente da própria reta, que seja tanto fechado quanto aberto simultaneamente, né? A gente vai tentar responder isso dando uma nova caracterização dos conjuntos fechados, tá? Caracterização de C e somente C mesmo. Isso aqui que a gente deu foi definição. Definição na matemática, você tenta compreender, né? Ela é posta para você compreender quando ela está bem posta, né? E você olha a definição como se eu estivesse te apresentando o nome de alguém, né? Olha, pessoal, esse aqui é meu irmão Pedro, tá? O nome dele é Pedro. Ninguém pergunta, nossa, por que Pedro? Não, eu não aceito que ele se chame Pedro. Não tem essas discussões, né? É como a definição na matemática. Como a definição na matemática, quando ela está bem colocada, está bem posta, eu não posso definir assim, né? Um número é legal se número real, tá? Se x ao quadrado é menor do que menos 1. Tá? Ou seja, não existem números reais que sejam o seu quadrado seja menor que menos 1. Portanto, não existem números legais, que é a definição dada, né? Esse tipo de definição, ou definições que não sejam condizentes, né, que possuam dentro dela mesma contradições, tá certo? Eu poderia escrever um número legal é menor que menos 1, né, o quadrado é menor que menos 1, e ao mesmo tempo maior que zero. Tá? Estranho, né? Porque já é maior do que zero. Então, esse tipo de definição a gente tem que criticar, óbvio, né? Procurar algum tipo de contradição. Tem definições, por exemplo, de funções. Fala f de A em B, tal que o f de A é B1, e aí você descobre que o f de A é B2, sendo que B1 e B2 não são iguais. Então, essa definição da função não está bem posta, né? A função não está bem definida. Esse tipo de definição a gente critica na matemática. Por outro lado, quando a definição está bem colocada, bem posta, você tem que aceitá-la como aceita o nome do meu irmão, né? Pedro, da minha irmã Carol. Tá? Isso aqui é definição. Fechado, a gente vai falar que é fechado C e somente C quando o complementar é aberto. Então, para responder essa questão aqui, de qual é outro subconjunto da reta que é ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente fechado e aberto. Eu preciso dar uma nova caracterização do que seria um conjunto fechado. E o que eu estou me referindo quando eu digo caracterização? Dizer, olha, quando essa propriedade ocorre, o conjunto é fechado. E quando o conjunto é fechado, essa propriedade ocorre.
Tá? C e somente C. Tá? Então, é como se fosse uma definição de fechado. Inclusive, o próprio Elon começa com essa definição, diferente da definição que nós demos. Mas como todas elas são equivalentes, uma implica na outra, uma vale C e somente C, a outra vale, então não tem diferença você começar com uma, finalizar com a outra, ou fazer como a gente fez, começar com complementar de aberto, eu vou dizer que é fechado, e provar o que a gente vai provar em aula hoje. Tá bom? Que caracterização é essa? Essa caracterização tem a ver com o que nós chamamos de pontos de aderência. Tá? Pontos de aderência. De um conjunto, talvez, não precisa. Então a gente toma X, um conjunto, definição. Então, um ponto A, vou escrever, ó, vou escrever de azul. A pertencente a X contido em R é chamado, é aderente, tá assim, aderente. Perdão, aqui eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar o A dentro, tá? Vou botar assim, um ponto A pertencente a R, não necessariamente dentro de X, tá? Ponto A pertencente a R é aderente. O X vai ser o grandão. Ao subconjunto X contido em R. Qual a definição? É a definição que eu estou dando desse nome aqui, tá? Ó. Esse nome, tá bom? O que é um ponto aderente, pessoal? Se existe uma sequência de pontos, tá? Xn em X, olha só. Todos os pontos contidos em X, tal que o limite de Xn é A. Então, o que é ponto aderente? Ponto aderente é o conjunto formado por todos os pontos que são limite de alguma sequência de pontos do conjunto X. Ok? Então, se você conseguir encontrar uma sequência dentro de X de pontos que converge, a sequência que converge para A, o A vai ser dito ponto aderente. Faz sentido, né, com a palavra de aderência, né? Ponto aderente. Tá? Que adere ao conjunto, não necessariamente está no conjunto, mas está ali bem pertinho, ok? Tão próximo quanto se queira, porque você toma... A distância dele ao conjunto é zero mesmo, mas ele não está no conjunto. Então você toma... Existem pontos do conjunto que estão muito próximos dele. O limite dessa sequência de pontos próximos tende a esse ponto, né? Ele adere ao conjunto. Não necessariamente está no conjunto, mas ele adere. A gente vai chamar esses pontos com essa característica de pontos aderentes ao conjunto X. Tá bom? Então, exemplos para a gente tornar claro o conceito, ou tornar clara a definição, a gente faz um exemplo. Por exemplo, olha, esse aqui, 1. X igual a 0, 1.
Zero é ponto aderente de x. O ponto zero, a igual a zero, é aderente a x. Pois, qual é a sequência que vocês tomariam? Sequência de pontos que estão em x que convergem a zero. Qual é a sequência que vocês tomariam, pessoal? Me dá uma sequência de pontos que estão 1 sobre x. Muito bem, Kevin. X pode ser qualquer coisa, né? 1 sobre n, por exemplo. 1 sobre n ao quadrado. 1 sobre π vezes n ao cubo. 5 sobre n ao quadrado com n muito grande. Tá? Tem várias. Vou pegar essa da Kevin, ó. 1 sobre n. Que sequência é essa daqui, ó? Essa é a sequência. Vou escrever assim, tá? Abuso de notação. Essa aqui é a sequência. O primeiro termo é 1, o segundo 1 sobre 2, o terceiro 1 sobre 3, o quarto 1 sobre 4, o quinto 1 sobre 5, o sexto 1 sobre 6, por aí vai. Tá? Geometricamente, você tem um intervalo 0, 1 aqui, aberto no zero, tá? Não contém o zero. E aqui é a sequência. O primeiro termo está aqui, 1 sobre 1. O segundo, 1 sobre 2. O terceiro, 1 sobre 3. O quarto, 1 sobre 4. O quinto, 1 sobre 5, tá? Sexto. Vou quebrando a escala aqui. Tá? Você tem uma sequência de pontos, ó, convergindo para o zero. À medida que n aumenta, essa sequência está tão próxima quanto se queira do zero. Tá? Então, limite de xn, que é 1 sobre n, é o limite. A gente deixa esses exercícios lá em análise 1, né? Quando n é muito grande, isso aqui vai para zero. Tá? Então, zero é um ponto aderente a x. Vamos pegar esse mesmo exemplo. O 1 é ponto aderente? O 1 é ponto aderente? Qual é a sequência que vocês tomariam dentro do conjunto que converge para 1? A mais simples possível. Qual sequência vocês tomariam? Eu tomaria essa sequência aqui, ó. Sim, pois yn igual a 1, né? Isso aqui, ó, só fazer uma observação, tá? Xn, todos os pontos da sequência precisam pertencer ao conjunto, tá? Para ser aderente. Se um não pertence, já não é, tá? A definição é que todos estejam no conjunto. Vai ser, mas não por essa sequência que um ponto não esteja, tá? A ideia é que todos estejam. Você tem que ter uma sequência que todos estejam dentro do conjunto, tá? Todos os pontos precisam estar no conjunto. Yn, quando você pega yn igual a 1 para todo n, você tem essa definição, né? O primeiro termo é 1, o segundo 1, o terceiro 1, o quarto 1, o quinto 1, e por aí vai. Tá? E todos os termos da sequência pertencem ao conjunto. Esse aqui pertence a x, esse aqui pertence a x. Lógico, eles são os mesmos, né? Todos pertencem a x. Tá? Todos pertencem a x. Ok? Tudo bem? Portanto, o ponto 1 é aderente a x. O ponto 1 é aderente a x, tá? E se pegasse outro ponto, pessoal? Por exemplo, o ponto A igual a 0,337.
é aderente a X? Sim ou não? E por quê, né? O que me dizem? Se sim, né? Qual é a sequência que vocês tomariam? Eu tomaria essa, olha. Só trocar no cachimbo, né? O professor dizia, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Eu não sei, parece que travou aí, pessoal. Vocês estão vendo eu escrevendo? Ah, agora apareceu. Eu tomaria essa sequência, 0,37, né? Para todo N. Essa sequência, ela é assim, 0,37, o primeiro termo, o segundo também, o terceiro também, tá? Por aí vai. E claro, Professor, todos eles pertencem a isso. Pode falar, Marcos. não ia ficar muito repetitivo, não, professor. Tô no mesmo ponto e tomar ele como uma sequência. Isso, a definição permite, viu? Apesar de repetitivo. A definição permite. A gente vai ver nas próximas aulas a definição de acumulação. Aí a acumulação é diferente de aderência, tá bom? Mas a acumulação você precisa que os termos sejam diferentes do termo que você está assumindo, do ponto que você está assumindo que está convergindo a sequência, tá? Mas a definição aqui em cima, se você voltar aqui, olha, ela só pede isso, ó. E, portanto, a sequência pode ser constante, sim. Beleza? Nesse momento, a sequência pode ser constante. Então, o que eu quero dizer com essa motivação? Quero dizer que todos os pontos de X, vou botar até de roxo, viu? Uma observação. O mesmo raciocínio você mostra que todos os pontos que estão já em X são aderentes a X. Por que, pessoal, são aderentes a X? Me expliquem, por favor. Porque eu posso montar uma sequência a partir deles que tem eles incluídos, né? Por que são aderentes a X? Oi, Marcos. Sequência de números a partir deles, com eles próprios incluídos. Isso. A gente exatamente, Marcos, exatamente isso. A gente pega a sequência xn definida por xn igual a A. Todo termo da sequência, x1, x2, x3, até todos os n's, pertencem a x, porque A está em x. Então, essa sequência está dentro do conjunto x, todos os termos estão lá. E ela converge para A. Tá? Aqui eu não preciso dizer, né, que o limite de Zn é A, né? 0,37. E aqui o limite de yn é 1. Tá? Então, todos os termos, todos os pontos que estão em x são pontos aderentes a x. Se a gente der uma nomenclatura para isso, a gente vai dizer que x fecho, x barra, e essa nomenclatura com a barrinha em cima, tá? Esse conjunto é o conjunto dos pontos
aderentes a X. Aderentes a X. Tá? Quando eu coloco o fecho, eu estou me referindo aos pontos de aderência de X. Por essa observaçãozinha aqui, qual observação? Que todo mundo que está em X está no X barra, X, eu já obtenho a segunda observação. Qual é? X está contido no X fecho. Ok? Tudo bem, pessoal, até aqui? X está contido no X fecho. Ou seja, todo ponto de X é ponto aderente de X. No português, isso aqui significa isso. Tá? Essa observação tem a ver com essa observação. A primeira está no português e a segunda está na matemática. Ok? Se você escrever essa observação aqui, mandar para um japonês que não fala português, ele não vai entender. Se você escrever essa observação, mandar para um japonês, ele vai entender. Tá? Na linguagem universal da matemática. Porque esses termos já estão bem postos, no sentido de o mundo inteiro conhece com essa nomenclatura. Isso aqui é contido ou igual, tá? Isso aqui está definido lá em cima como um subconjunto da reta, e essa barrinha em cima significa o fecho do conjunto. Tá? O conjunto dos pontos de aderência. A gente vai chamar esse conjunto aqui de fecho. Aderência a X e é chamado de fecho de X. Tá bom? Fecho de X. X barra, a gente vai ler X fecho, fecho de X. Ok? Vamos para alguns exemplos, pessoal. Ó, aquele X lá que a gente tomou. 0, 1. Notem uma observação que eu faço também, que ó, o 0 pertence ao X barra, mas 0 não pertence a X, tá vendo? Então, o X barra é maior, tá aqui, ó. É maior ou igual que X. Tá? Por outro lado, o 1, a gente viu, pertence ao X barra com 1 pertencente a X. Então, o X fecho, o fecho de X, não tem a ver com estar dentro de X ou não. Tá? Você pode ser que todos que estão em X já estão no fecho de X. Mas o que acontece? Você acrescentou todos os outros pontos que são limite de sequência de pontos de X. Eu só acrescentei o 0 aqui. Ó. Nesse caso, o X fecho, ele é o 0, 1 fechado. Tá? Por que que o menos 1, por que você tem aqui o intervalo, né? Eu vou botar o 0 agora, porque esse eu vou considerar o X fecho, tá? 0, 1, ok? Por que que o menos 1 aqui, pessoal, ó, não está no fecho de X? Por que que o fecho é exatamente esse conjunto fechado, né? 0, 1, intervalo fechado. Por que que, por exemplo, não é o 0,2, 0,1,5 ou menos 1, 1? O que vocês acham? Por que que uma pergunta, né, diferente, por que que o 1 aqui não está dentro, menos 1 não está dentro do fecho de X?
Porque para estar dentro do fecho de x, a gente precisa que exista, por definição, uma sequência de pontos que convergem para o menos 1, tá? Ora, convergência de sequência, você pode traduzir na linguagem de topologia, de intervalos, né? Todo intervalo que contém aberto, que contém o menos 1, né? Contém todos os termos da sequência a partir de um dado n0. Se eu mudo o intervalo, possivelmente esse n0 vai mudando, mas sempre ele existe, independente do intervalo que você considere que contém o menos 1. Isso significa limite de xn igual a menos 1, na linguagem da topologia. Todo abertozinho que você me der, todo intervalozinho aqui aberto que você me der, existe um n0, tal que aqui dentro estão todos os termos da sequência xn, aqui dentro, quando n é maior ou igual que n0. Tá? Isso é impossível, né? Você pega um intervalozinho aqui, ó, pequenininho, né? Não tem como ter termos entre 0 e 1 aqui. Ok? Não tem como ter termos entre 0 e 1 aqui, porque aqui já vai ser tudo negativo. Ou seja, nenhum ponto negativo está no fecho. E maior do que 1, a mesma coisa. Se você pega o 2 aqui, por exemplo, você pega esse intervalo menor, aqui dentro você não consegue colocar pontos entre 0 e 1, porque já vai ser maior do que 1. Né? Logo, todo ponto maior do que 1 não está no x-fecho. Portanto, o x-fecho é exatamente esse cara aí. O intervalo 0, 1 fechado. Tá bom? Outro exemplo. Pegar x igual ao conjunto 1 meio 1 sobre 3, os pontos, tá? Esse conjunto aí, mudei o conjunto. Eu venho aqui, ó, coloco, ó, o 1 está, vou botar a bolinha vermelha, o 1 está, o meio está, x, se eu colocar aqui para vermelho, por exemplo, é o conjunto formado por esses pontinhos que eu vou desenhar agora. Viu? 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 e todos os outros para cá. Sem tocar no 0. É impossível 1 sobre n ser igual a 0 com n natural, qualquer outro n, né? Mas 1 sobre n nunca é igual a 0. Tá? Então, você tem uma sequência de pontos aqui convergindo para o 0, sem tocar no 0 nunca. Ok? Sem tocar no 0 nunca. Aí eu pergunto, quem seria o x-fecho, né? Quem seria o conjunto fecho de x? Ou seja, formado por todos os pontos que são limite de sequências de pontos de x. Já sabemos da observação 2 aqui, que todos os pontos de x estão em x barra. Então, x já tem o ponto 1, que está aqui, só tomar a sequência constante igual a 1, o ponto meio, o ponto 1/3 e os demais, todos os infinitos outros. Tá? A questão é, será que tem algum outro aqui? Quem que vocês já conseguem olhar para esse desenho aqui, geométrico, e já enxergar como ponto de aderência? O ponto 0, né? O ponto 0, pessoal, ele é ponto de aderência de x. Por que ele é ponto de aderência de x? É só você pegar a própria sequência 1 sobre n, né?
a própria sequência 1 sobre n, xn igual a 1 sobre n, converge para zero. E toda essa sequência, todos os termos da sequência pertencem ao conjunto X. Aí a questão é, será que existem outros pontos aderentes a X sem ser o zero? Resposta, não. Por quê? Porque resultado da análise 1 lá. Toda subsequência que você tomar desse conjunto aqui vai convergir para X. Ela vai ser da forma 1 sobre nk. Por exemplo, 1 sobre 4, 1 sobre 8, os múltiplos de 4, tá? 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 12, 1 sobre 16, 1 sobre 20. É uma subsequência que converge para zero. Então, zero é o único ponto fora de X que é ponto aderente a X. Então, X barra, de fato, é você pegar o carinha lá de cima, o 1, meio, 1/3, e por aí vai, até incluir o zero. Esse aqui é o X fecho, viu? X fecho. Fecho de X. Tá? Esse aqui é o fecho de X. Vamos pegar um exemplo mais sofisticado. É você considerar, por exemplo, X igual ao conjunto dos racionais, que vocês já trabalharam lá nas primeiras questões com ele, né? Vocês viram um teorema, não sei se todos viram, mas um teorema que fala que os números racionais, eles formam um conjunto denso na reta. O que significa denso na reta? Significa que, eu vou anotar isso, eu vou colocar, lembrar que é denso em R. O que significa que é denso em R? Significa que todo intervalo aberto qualquer um intervalo, pode ser fechado, mas tem que ser não degenerado, né? Todo intervalo aberto da reta possui números racionais. Todo intervalo aberto da reta possui números racionais. Então, não importa como você faça, né? Você tem aqui a reta, por exemplo, infinita. Se você fizer um intervalo aqui, professor, qualquer um, entre raiz de 2 e raiz de 3, tanto faz, viu? 7 raiz de 3, raiz de 3 sobre 10, aqui sobre 10, tá? Não importa. E o pessoal, tanto faz. Pode botar menos também, tá? Aqui inverte, né? Menos e menos, ok? Ou pode deixar aqui mais. Pode botar 0,7. Qualquer intervalo que você me der, alguém lá dentro, um Rzinho, que o Rzinho pertence a quê? Tá bom? Irracional também. Números irracionais. Esse cara aqui, alfa. Alfa pertence a R, exceto Q. Menos Q. Tá bom? Então, os dois conjuntos, tanto Q quanto R exceto Q, ou seja, tanto os racionais quanto os irracionais, formam um conjunto denso na reta. Denso nesse sentido. A palavra denso vem disso, né? É uma nuvenzinha que é formada aqui em cima de números racionais. Você não consegue ir de um racional a outro
na reta, à direita ou à esquerda, sem que você tenha pulado infinitos racionais. Tá? Interessante, né? Dito isso, eu pergunto para vocês, que conjunto é, né? X barra, ou seja, o fecho de quê? O fecho de que barra? Vamos lá, pessoal, vou dar 3 minutinhos para vocês pensarem. Eu quero que alguém fale alguma coisa. Não fiquem com medo, viu? Quem é o conjunto formado pelos pontos aderentes aos racionais, né? Os pontos que são sequências de pontos racionais. Lógico, o conjunto Q está lá dentro do fecho de Q, né? Será que tem outro ponto, outros pontos? 2, 3 minutinhos para vocês pensarem. Eu vou tomar uma água aqui. E aí, pessoal, responderam? Quem é o conjunto formado pelo fecho de X? Professor dando um chute aqui. Ah, É, eu acho que qualquer intervalo que tem nas suas extremidades 2 pontos reais, que são números reais. assim, né? Você fala, sei lá, AB? Justamente. Aí o A indo pro menor possível e o B pro maior possível. Ah, então, perfeito. O menor possível é menos infinito. E o B maior possível, mais infinito. De fato, isso aqui é a reta. Tá? Não sei se o pensamento foi dessa forma, Só não mas foi, com professor, certeza. Pode pensando falar. no infinito. Só não foi pensando no infinito por causa que eu não tinha como fechar o colchete ali nos infinitos, nas extremidades. Perfeito. Você pode pensar como assim, né, aberto, e você quer que esse cara seja o menor possível, né? E esse o maior possível, né? O Isso mesmo. maior possível, se você for aumentar mesmo, né? Menos infinito e mais infinito. De fato, é a reta, tá bom? Agora, por que que é a reta, né? Qual foi a ideia do Marcos, né? A ideia do Marcos foi a seguinte, bom,
Você quer explicar, Marcão? Falar alguma coisa? Como é que você pensou que é o menor e o maior? É porque, por conta de que entre dois números qualquer ali na reta, há infinitos pontos racionais. Isso. Perfeito, perfeito. Entre dois quaisquer, então você está empurrando tudo para tanto para menos infinito quanto para mais infinito, né? Deixa eu ver aqui que Justo. pô, ele falou para um dos números reais. Já que um dos números racionais está contido nos reais, exatamente, pô. Juntando o que a Poli falou e o que o Marcos falou, né? Só um detalhe, viu, Poli? Além de estar contido, ele é denso, viu? Ele não apenas está contido, tá? Mas ele está contido, muito bem contido, né? Nesse sentido, né? Todos os intervalos contêm pontos dele. Por exemplo, esse conjunto aqui, ó, tá contido na reta, tá vendo? Mas o fecho dele não é a reta real. Por quê? Porque tem intervalos, ó, que não possuem pontos do conjunto. Os racionais isso não ocorre, né? Todo intervalo que você me der tem um racional lá dentro. Agora, por que que o fecho é? A gente já sabe o conjunto da reta, né? A gente já sabe que o próprio conjunto Q está contido no Q barra, certo? Pela observação lá de cima. Então eu vou fazer assim, quem é o conjunto Q barra? Olha, tome qualquer elemento, vou chamar de beta, pertencente aos reais. Eu vou mostrar aqui. Beta, ele está contido em Q barra. Tá? Ele pertence a Q barra. Como é que a gente faz isso, né? Simples, olha. Eu vou olhar aqui agora de maneira geométrica que me ajuda a entender melhor. Aqui está a reta real, tá certo? Aqui está o ponto beta, né? Aqui está o ponto beta. Esse aqui é o ponto beta. Eu preciso construir agora uma sequência dentro dos racionais que converge para beta. Que sequência seria? Lembrem-se que beta, ele pode ser inclusive um irracional, viu? Vou até botar isso entre parênteses, tá? Podendo ser um irracional. Tipo, raiz de 2, tá? Pi, tá bom? O número ezinho lá, né? 2,72 em umas casas, 71 em algumas casas decimais, algumas não infinitas, né? Todos números irracionais. Só que pode ser racional também. Racional é mais fácil, se for racional já está lá dentro. Mas eu nem vou fazer essa distinção nesse argumento que não precisa. O argumento engloba tanto o caso beta racional quanto o caso beta irracional. Como é que eu faço? Eu faço o seguinte, olha. Eu tomo esse intervalo aqui. Não importa o tamanho dele. Tá? Eu vou pegar beta, vou tirar um pouquinho, vou tirar um, e vou pegar beta e vou somar um. É um intervalo, né? Que o beta está lá dentro, viu? O beta está lá dentro. O beta pertence a esse intervalo. Nesse intervalozinho tem um ponto racional. Por quê? Porque os racionais são densos na reta. Pode ser aqui, não importa onde seja, viu, pessoal? Pode ser aqui, pode ser inclusive em cima do beta, não importa. Tem infinitos racionais aqui. Eu vou colocar ele aqui a título de ilustração. O mais importante é que ele esteja no intervalo. Ok? E eu vou chamá-lo de R1. Então, existe R1 racional satisfaz tal que, satisfazendo, né? R1 pertence ao intervalo beta menos 1 e beta mais 1. Vou fazer de novo esse desenho. Vou até copiá-lo. Ó.
copiar e vou colar aqui embaixo. Vou agora diminuir o intervalo. Vou pegar, não beta menos 1 mais, vou pegar beta menos meio. Diminuir um pouco, né? Ó, beta menos meio e beta mais meio. Ok? Nesse intervalo, pode ser que o R1 esteja aqui, tá? Não importa, viu, pessoal? Existe outro racional, R2. Por quê? Porque todos os intervalos têm racionais. O R2 poderia, inclusive, ser igual ao R1. Não importa nesse momento, importa é que esteja no intervalo. O R2 pode, o R1 está aqui, ó, o R2 lá, não importa. O R1 pode estar aqui. E aí eu troco, existe R2 racional, tal que R2 pertence ao intervalo beta menos 1, beta menos meio, beta mais meio. Posso fazer isso pela terceira vez, a título de didática com vocês, ó. Tá? Eu vou apagar isso daqui, vou apagar esse intervalo, vou fazer um novo aqui menor do que o outro, 1/3, beta mais 1/3, tá? E nesse intervalozinho também tem um cara que eu vou chamar de R3. O R1 pode ser que esteja aqui, o R2 aqui, o R2 desse lado. Não importa nesse momento. Eu vou colocar aqui mais para título de ilustração. Mas tem um R3, tá? Racional. Deixa eu ver aqui. Existe R3 racional, tal que R3 está beta menos 1/3, tá vendo? Sempre, pessoal, olha, respeita, esse índice respeita esse denominador, viu? Ó, esse índice respeita esse denominador. Esse índice respeita o denominador sobre 1 aqui, tá? Sempre. Tá bom? Bom, o que eu estou construindo aqui, pessoal? Uma sequência. Se você for continuar dessa maneira, o que vai acontecer? Ó? Prosseguindo dessa forma, né? Prosseguindo. Dessa forma. O que a gente obtém? Obtemos uma sequência. Eu defino por indução a sequência, né? Uma sequência Rn contida nos racionais, satisfazendo o que Rn pertence aos intervalos, né? Menos 1 sobre n e beta mais 1 sobre n. O que é pertencer ao intervalo? Pertencer ao intervalo é Rn. Ele está tanto abaixo de beta mais 1 sobre n, quanto acima de beta menos 1 sobre n, tá? Kevin, uma sequência n menor ou igual que a n mais 1. Pode, viu, Kevin? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler. Pode também. Crescendo para beta funciona assim, viu? Isso aqui é uma sequência crescente, né? Daqui para cá, né? Pode sim, tá? Você poderia escolher esses intervalos aqui, Kevin, ó. Você poderia botar o beta aqui e escolher esse intervalo, ó. Você bota o beta aqui, tá? Na ponta. Aí você escolhe esse intervalo. Beta menos 1 sobre n e beta. Aí vai ter um R aqui, R1. Depois você diminui, tá? Depois aí você pega R2. Aí você diminui, pega R3. Sempre pode, tá bom? Se você quiser uma sequência crescente, né? Ou não decrescente, como você colocou aí.
mais importante é que exista a sequência. Como ela foi construída, aí depende de quem está construindo, ok? E aí eu vou passar o limite aqui nessas desigualdades, passando o limite. Obtemos o limite, ó, de 1 sobre n é zero, desse lado aqui então vai dar beta. Sempre é menor ou igual, né? Porque você pode ser que seja igual. Limite de Rn menor ou igual, aqui vai dar beta. Olha que legal. Então, o limite é tanto maior ou igual quanto menor ou igual. Na verdade, isso implica que é igual. Que é o que a gente queria demonstrar, tá vendo? Limite de pontos de números reais convergindo, né, o limite igual ao beta. Beta é qualquer número real que você pegou. Portanto, Q barra, a gente já tinha mostrado que é igual ao conjunto dos números reais. Já tinha mostrado que está dentro de Q barra, né, a observação feita lá em cima. E aí eu mostrei que todos os números reais estão dentro de Q barra. Como Q barra já está dentro do conjunto R, então eles só podem ser iguais, ok? Q barra é igual. Esse mesmo argumento, pessoal, fica como exercício, viu? O mesmo argumento, aplique o mesmo argumento para provar que R, exceto que R, quando você tira os racionais, né, os irracionais e fecha o conjunto, dá o próprio R, ou seja, R menos Q, né, os irracionais formam um conjunto denso na reta. Okay? Aplique o mesmo argumento para provar que, como exercício para vocês, tá? Alguma dúvida? Algo a ser dito? Fecho de X aqui, deixa eu só ver agora, né? Pronto, aí vem uma caracterização que eu coloquei para vocês, teorema. Deixa eu ver se eu coloco esse primeiro ou coloco o outro, né? Eu vou botar um teorema 2 do Elon, tá? Teorema 2, página 51. Vou botar assim. Página 51. Olha o teorema que diz. Um ponto A é aderente a X. Eu só vou discutir a demonstração, tá? É aderente a X. Deixa eu colocar, pessoal, desculpa, deixa eu colocar aqui de azul. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui de alguma forma. Ó, dá pra fazer, não gastar tempo com isso não. Um ponto A é aderente ao conjunto X. X contido em R. É C e somente C, tá? C e somente C.
Toda vizinhança de A contém algum ponto de X. Vizinhança algum ponto de X. Vou deixar assim apertado para mim. Tá, olha só, a demonstração só vou discutir, não vou fazer com vocês. É o seguinte, tá? Vou botar áudio aqui. Vamos lá. Ponto aderente. O que é ponto aderente? Limite de sequência de termos que estão no próprio conjunto. Ok? Essa foi a definição que nós demos. Tá. Voltando, o que é limite de sequência? Limite de sequência, na linguagem da topologia, limite xn é igual a A. Quando que isso ocorre? Toda vizinhança de A, ou se quiser colocar todo intervalo aberto que contém A, contém infinitos pontos, né? A partir de um índice, inclusive, todos os termos da sequência estão dentro desse intervalo, dessa vizinhança. Tá? Isso que significa convergir na linguagem topológica. Toda vizinhança que você pegar do Azinho aqui, vou colocar em bidimensional, você contém pontos, o xn eu não sei onde estão, né? Os anteriores. Mas a partir do xn0, todos estão dentro dessa vizinhança. N0 mais 1, N0 mais 2, e todos os outros. O que acontece com esses anteriores, não sei. Pode ser que eles estejam dentro do conjunto também. Tá? Mas a partir do N0 eu posso garantir que a partir dele todos estão dentro dessa vizinhança de A. Ah, se você diminuir a vizinhança, bom, se você diminuir a vizinhança, o A está aqui, né? Eu diminuo a vizinhança, menorzinha ainda, menor do que a anterior. Vários termos pode ser que pode acontecer deles estarem aqui fora, mas a partir de um N0, possivelmente diferente do outro, N1, N2, tanto faz. A partir de algum índice, todos os demais estão aqui dentro dessa vizinhança. Tá vendo que você pode diminuir a vizinhança, você tem essa noção de limite, né, de proximidade, tá, do ponto A. Eu poderia pegar uma vizinhança muito menor do que essa. Essa propriedade, característica vai valer. Poderia pegar ainda menor, vai valer essa característica, tá? Essa é a noção de convergência. Tá? E é isso que está dizendo o teorema. Ó. Toda vizinhança de A contém algum ponto de X. Ora, se é ponto aderente, é limite de sequência. Se é ponto aderente, é limite de sequência. E limite de sequência tem a ver com vizinhança, com conter pontos de X, tá? E se toda vizinhança contém ponto de X, você consegue formar, com esse argumento aqui, né, toda vizinhança, todo intervalo contém ponto de X, com esse argumentozinho que a gente fez, você consegue mostrar que é ponto aderente. Okay? Essa é a demonstração que, inclusive, está no elo. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, para um ponto estar no fecho de X, o que é estar no fecho? É ser aderente a X. Isso é estar no fecho. A definição de fecho é exatamente essa, né? O conjunto formado pelos pontos de aderência de X. Então, para um ponto estar no conjunto X, é necessário e suficiente, sem somente ser, toda a vizinhança desse ponto conter ponto de X. Tá? Toda a vizinhança, pessoal. Então, o que é não estar no fecho de X? Não estar no fecho de X, ou seja, não ser ponto aderente, é que existe alguma vizinhança
Estou negando essas frases, viu? Existe alguma vizinhança do ponto. Existe alguma vizinhança do ponto que não tem nenhum ponto de x. Tá? Negando essa frase. Um minuto, pessoal. Voltei, pessoal. Tudo bem? Vamos continuar, então. Uma propriedade, não sei se eu coloco agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou colocar corolário, tá? Desse teorema, o corolário logo abaixo do teorema aí na mesma página de cima, 51, tá? Que é o seguinte, o fecho de qualquer conjunto é um conjunto fechado. O fecho deixa eu ver se eu coloco agora, porque ele definiu o conjunto fechado diferente, né? Vou fazer assim. Vou colocar primeiro o teorema. Que é o 3, na mesma página, tá? Do Elon. O teorema 3 fala o seguinte, um conjunto F é fechado. Vou deixar X, ele bota F, vou deixar X, tá? É fechado. C e somente C. Seu complementar A é aberto. Seu complementar, ou seja, eu vou chamar de X, você chama de XC, né? Que é o R, exceto X, tá? É aberto. Pronto. Esse é o teorema que está no Elon. Percebam que a forma com que ele escreveu o teorema, para ele, a definição de fechada é diferente da nossa, tá? A definição de fechada é diferente da nossa, ok? Para colocar na nossa linguagem, eu vou escrever em roxo embaixo, que é o teorema equivalente do dele, ok? Então, um conjunto equivale, né? Equivalente a vou botar de outra cor. Equivalente a um conjunto X contido na reta é fechado, C e somente C, X fecho, vou botar até embaixo, pessoal, ó, no meio. X, o fecho de X é igual a X. Tá? Por que eu botei os dois? Porque eu quero mostrar para vocês a diferença das definições. O Elon dá essa definição. Essa aqui é a definição do Elon. Ele começa com essa. Fechado se somente se o fecho é igual ao próprio conjunto. E aí ele prova esse teorema 3. Ou seja, fechado, na definição do Elon, fecho é igual ao próprio conjunto, C e somente C, seu complementar é aberto. Aí ele prova esse teorema.
A gente fez o caminho contrário. A gente definiu o que é fechado, o complementar é aberto. E agora a gente precisa provar esse teorema. Um conjunto X contido R é fechado, C e somente C, o fecho dele é ele mesmo. Por exemplo, esse conjunto aqui, todos que nós demos como exemplo não são fechados, né? Esse conjunto 0, 1 não é fechado. A gente já sabia disso, né? Tá, mas agora a gente pode falar com conhecimento de pontos de aderência. Tá? Por que ele não é fechado? Porque o conjunto dos pontos de aderência dele não é igual a ele. Aí eles são diferentes, né? Só olhar aqui. X é diferente de X barra. Na linguagem de pontos de aderência, esse conjunto não é fechado. E usando esse teorema, né? Esse outro X aqui do exemplo 2, que a gente deu, também não é fechado. Por que ele não é fechado? Porque o conjunto de pontos de aderência dele é diferente dele mesmo, tá vendo? Tem o 0 lá. Ok? Ah, professor, se eu acrescentar o 0 aqui em X, ele vai ser fechado? Vai ser fechado. O fecho dele vai ser igual a ele mesmo. Ok? X, X igual aos racionais também não é fechado. Por quê? Porque o fecho dos racionais a gente viu que é a reta toda, que é diferente do próprio conjunto. Ok? E os irracionais não formam um conjunto fechado. Por quê? Porque o fecho dos irracionais é a reta toda e você tem o fecho diferente do próprio conjunto, então contradiz essa igualdade e, portanto, não pode ser fechado, porque a igualdade ela é válida se somente se o conjunto é fechado. Ok? Esse é o teorema 3, tá? Dado no Elon aí, com outra roupagem, eu não vou provar para vocês, só discutir um pouco, né? O conjunto, então, é fechado quando ele é formado pelos seus pontos de aderência. Tá? Todos os pontos de aderência estão no conjunto. Então, todo ponto de um conjunto fechado é limite de uma sequência dentro dele. Tá? E mais do que isso, na verdade, a propriedade mais importante é pensar o contrário. Quando você tem um limite de pontos de x convergindo para alguém, x1, x2, x3, x4, x5, se aproximando da bolinha preta, tá? Se todos eles, as bolinhas vermelhas, estiverem em x, é porque o ponto preto também pertence a x. Por quê? Porque é limite de sequência de pontos de x. Essa é a propriedade mais importante, viu? A gente cai muitas vezes em... A gente cai muitas vezes em problemas que a gente encontra uma sequência de pontos de x e a gente prova que limite dessa sequência, fn, é um f. Se você tiver fn dentro de x, tá? Se você tiver a hipótese de que x é fechado, ou seja, o fecho de x é igual a x, consequentemente, o f pertence a x. Porque ele já pertenceria a x barra, por ser limite de sequência de pontos de x. Mas o x barra é igual a x, então ele pertence a x. Quando eu falo inúmeras vezes, pessoal, inúmeras vezes mesmo, eu, nas minhas pesquisas e tal, eu recaio muitas vezes nessa propriedade. Eu sei por hipótese que o conjunto é fechado. E aí eu quero mostrar que algum elemento está lá dentro. Eu consigo, antes disso, uma sequência de pontos que estão no conjunto e que convergem para esse ponto que eu quero mostrar que está dentro do conjunto. Como a hipótese eu já tenho que o conjunto é fechado, então esse limite, o finalzão, né, o f que eu fiz aqui, esse cara vai estar em x. Tá?
Então, esse teorema é uma forma de caracterizar os conjuntos fechados, além da própria definição, né? Tá? Você tem a definição. O que é o conjunto fechado? Complementar é aberto. Ponto. Teorema é fechado, ou seja, complementar aberto, se somente se o fecho é igual a ele mesmo. Tá? Esse, esse teorema aqui, esse daqui, ó, vai ficar como exercício de artigo, viu? Como exercício de artigo. Tá? Aí eu vou passar para um de vocês aí, vou entrar no grupo, vou escolher um nome aleatório, mandar para vocês, tá bom? É fechado sem somente ser, o fecho dele é igual a ele mesmo. O que a gente tem que provar? Né, dando uma dica para vocês. Vocês vão provar a ida primeiro. Vocês vão assumir que o conjunto é fechado. O que é fechado? Complementar aberto. Nós começamos com essa definição. O complementar sendo aberto, vocês vão ter que mostrar que todo ponto que é limite de pontos de x está em x. Aí pronto, você fez a ida. Agora eu vou fazer a volta. Qual é a volta? Supõe que todo ponto que é limite de pontos de x está em x, tem que mostrar que o complementar é aberto. Tá? O complementar é aberto. Aí vocês podem pensar em contradição, vocês podem pensar em demonstração direta, ver qual é o melhor argumento que vocês aí vão escolher, tá bom? Então esse é o teorema, né? Tá na página 51 do Elon. Ele dá vários exemplos aqui, eu já falei com vocês vários outros exemplos, tá? E aí eu defino o que é cisão, definição. O que é cisão? Uma cisão de um conjunto X X contido em R é uma decomposição X igual a A união B, tal que o A interseção B barra, vou botar até embaixo, tá, pessoal, como se fosse centralizado aqui. Quando você pega o fecho de B e intersecta com A, você não encontra ninguém. Deixa eu botar essa retinha aqui, tá me incomodando. E quando você pega o fecho de A e intersecta com B, também não dá ninguém. Em palavras, o Elon até escreve, isto é, nenhum ponto de A é aderente a B. Isso que está sendo dito no português, viu? Nenhum ponto de A é aderente a B. Aderente a B. Ficou ruim, né? Que eu uso A como maiúsculo, como letra, como conjunto. E nenhum ponto de B é aderente a A. E nenhum ponto de B é aderente a A. Vou escrever assim, senão vai ficar. Meu. Tá? Pois esse primeiro aqui, nenhum ponto de A é aderente a B, é essa primeira
igualdade aqui de conjuntos. Porque se algum ponto de A fosse aderente a B, essa interseção não seria vazia, teria esse pontinho lá, chamar de Bzinho, por exemplo. Porque esse aqui é o formado pelos pontos aderentes a B. Se o ponto de A fosse aderente a B, esse pontinho estaria aqui dentro, né? Porque ele estaria tanto em A quanto aderente a B. Ok? Mas isso não ocorre. Isso aqui é vazio. Vazio. E nenhum ponto de B aderente a A é essa segunda, né? Se algum ponto de B fosse aderente a A, isso aqui seria um C, por exemplo. Que um ponto de B seria o C, né? Aderente a A, aqui são os pontos aderentes a A. Então, C estaria nessa interseção. Ok? Isso é uma cisão. É você dividir o intervalo, perdão, o conjunto X na união de dois outros conjuntos. Tá? De tal maneira que quando você fizer aquelas interseções doidas, tudo dá vazio. Ok? Vou dar um exemplo de cisão para vocês. Exemplo. Tá? Exemplo 1, por exemplo. O conjunto X, olha, se você pegar, por exemplo, X formado pelos pontos, números reais que não são zero, diferente de zero. Isso é igual a, você pode pegar, escrever menos infinito e zero, união com zero mais infinito. Ok? Tá bom? Você pode chamar esse cara aqui de A união B. O A são os números negativos e o B os números positivos. Ok? Quem é, pessoal, o A fecho? Quem são os pontos de aderência de A? Vocês vão responder, hein? Quem são os pontos de aderência de A? Todo A está lá dentro, tem mais um, né? Que é limite de pontos negativos, né? Isso, mais o zero, pô, exatamente isso. Tá? Mais o zero. Então, você tem o A todo, tá aqui o A todo, e eu vou unir o ponto de aderência com zero. Por quê? Menos 1 elevado a menos 1 sobre n, né? Menos 1 sobre n é uma sequência que está em A, contida em A, e que converte para zero. Então, zero é ponto aderente de A. E quem é, poli? O fecho de B. Mesma coisa, né? Isso, Kevin. Esse é o de A. E o de B, Kevin. Você tem o B todo, né? E você tem o zero. Ok? Isso, Vitor. Você une com zero. Esse é o A barra e esse é o B barra. Vamos ver se isso aqui é uma cisão do conjunto? Não sei, vamos ver, vamos verificar. Para ser uma cisão, pronto, definir, tem aqui a decomposição, tá? AB, e agora eu vou verificar essas duas igualdades aqui, de conjuntos. A interseção B barra, vamos ver. Vamos lá. A interseção B barra. Vai ser o A, quem é A? Menos infinito, zero. Interseção B barra. É o zero mais infinito. Existe um número que é negativo e ao mesmo tempo maior ou igual que zero? Sim ou não? Não, não existe, né? Inclusive, um é complementar do outro. Dizer que é negativo é dizer que não é maior ou igual que zero. Ou dizer que é maior que zero é dizer que não é menor que zero, negativo. Então, a primeira é válida,
A segunda, A fecho interseção B é igual a menos infinito, zero, interseção B, B é do zero a mais infinito. De igual modo, isso aqui é vazio, né? Não existe um número que é maior do que zero e ao mesmo tempo menor ou igual que zero. Impossível. Tá? Então, de fato, a união, se você escrever X, A união B, é o que a gente chama de cisão. É uma cisão. Tá bom? É um conjunto aí bonitinho. E aí, para finalizar, deixa eu só ver aqui o que ele define. A gente define o que é uma cisão trivial. Uma cisão é dita trivial. X igual a A união vazio. Vou botar assim, X união vazio é chamada... É uma cisão, óbvio, né? Satisfaz essas duas igualdades aqui. Claro, tem um vazio no meio, tudo aqui vai ser vazio, né? É chamada de cisão trivial. Todo conjunto você pode trivial. Você pode fazer uma cisão nele que é chamada cisão trivial. Tá? Ok? Aí vem agora o último teorema, que eu não vou provar, vou fazer como é o teorema 5 do Elon, tá? Página 52. Teorema 5. O intervalo da reta, qualquer intervalo, tá bom? Só admite a cisão trivial. Se você for decompor o intervalo da reta, naquela união de A e B, com A interseção B barra, B interseção A barra, vazios, a única cisão que você consegue fazer é a trivial. Você não decompôs propriamente dita, né? Você só separou o vazio da decomposição. Quando você lida com o intervalo. Essa demonstração eu vou colocar como artigo, tá? Para alguém. Ok? Tá bom? Só admite a cisão trivial. Portanto, pessoal, tá, não, acho que não tem mais o que dizer sobre esse teorema. Tá aí, né? Tá posto o intervalo da reta, só admite a cisão trivial. R, né? Observações, né? R é o intervalo da reta, viu? Só admite a cisão trivial. Porque é um intervalo, tá bom? Só admite a cisão trivial. Que é, né, uma contradição, né? E aí a gente, se você for, quando fala contradição, se você for decompor, viu? Você vai contra o teorema que, na verdade, diz que todo intervalo, a reta é um intervalo infinito, né? E aí a gente responde a pergunta que eu fiz, inclusive, na primeira aula, segunda aula, não sei, como corolário desse teorema. Os únicos subconjuntos da reta, para finalizar a aula, os únicos subconjuntos de R da reta real, que são, ao mesmo tempo, simultaneamente
simultaneamente abertos e fechados são, sabe quem? Vazio e R. Esse a gente vai demonstrar que a demonstração é simples. Demonstração complicada eu deixo para vocês, né? O professor que falava isso. Tá? Os únicos subconjuntos de R que são simultaneamente abertos e fechados são vazio e R. Tá? Por quê, pessoal? Eu vou usar o fato de R só ter a cisão trivial. A demonstração é essencialmente essa. Tá de preto. Se você tiver A, seja ó, A contido em R, aberto, aberto e fechado. Ok? Aberto e fechado. Eu quero mostrar que A é ou vazio ou a reta toda. Né? Não pode ter outro conjunto. Aberto e fechado. Então, afirmação. Afirmação. R igual a A união R menos A é uma cisão. Se essa afirmação for verídica, se essa afirmação for verdadeira, acabou por quê? Porque R só tem a cisão trivial. O que significa? Que ou A é o vazio, ou esse cara é o vazio. Se A for vazio, show de bola, tá aqui, o A. Se não for esse cara que for o vazio, é porque o A é o R todo. Então tá aqui, e acabou. Então essa afirmação finaliza a demonstração, viu? Se isso for uma cisão, a gente usa a observação de cima. Tá? Então por que é uma cisão? Bom, já está dado uma decomposição, eu só preciso provar que valem essas duas igualdades de conjuntos. Ok? Então vamos para a primeira. De fato, né? Vou botar até aqui embaixo, ó, de fato. Quem é a interseção B barra, pessoal? Só para atualizar, esse aqui é o B, tá? Quem é a interseção B barra? Ora, se A é aberto e fechado, eu vou repetir o A, interseção, esse carinha aqui, por ele ser fechado, porque o A é aberto, né? O complementar dele é fechado. Aqui tem um teorema, você pode usar esse teorema aqui, o teorema 3. Então, o complementar dele é fechado. Se o complementar dele é fechado, é porque o barra dele é igual a ele mesmo. O fecho dele é igual a ele mesmo. Tá? Então, isso é a interseção B. Ora, a interseção B, B é exatamente o complementar de A. Vou até usar a nossa anotação. Tá? Eu botei esse menos porque o Elon botou. Vou deixar assim melhor. Um conjunto interseção com o seu complementar é exatamente o vazio. Vamos ver o outro agora. E, vamos pegar agora o B, interseção A barra. Vai ser o mesmo argumento, tá? Eu vou repetir o B, que é o complementar de A. A barra, quem é a barra? Ora, a barra é o fecho de A. Mas A não é fechado? Se A é fechado, é porque o complementar dele... Perdão, aqui eu estou falando só de A. Se A é fechado, é porque o fecho dele é igual a ele mesmo. Pelo teorema que a gente passou lá em cima, que eu deixei como artigo para vocês. A equivalência aqui, né? Deixei como artigo, ó, o fecho dele. Tá?
Então, a barra é igual a A, vou colocar o A aqui. Novamente, B interseção A, um conjunto interseção seu complementar, é o vazio. Portanto, é uma cisão, só que R só admite uma cisão, a trivial. Então, vou escrever isso. Como R só admite a cisão trivial, como R só admite a cisão trivial, necessariamente você tem que ter um desses conjuntos aqui da decomposição igual ao vazio. Necessariamente A é o vazio, e portanto acabou, ou B é o vazio. Ora, B ser vazio é o mesmo que R, exceto A ser o vazio. Se você tirou A de R e deu vazio, é porque A é igual ao conjunto dos números reais. Eu usei aqui em cima, pessoal, um resultado. É assim, ó. Porque como A é aberto, o complementar dele é fechado, viu? Por quê? Não é resultado assim, não. Porque é o seguinte, esse conjunto chama de B, né? Que a gente tinha chamado. Eu quero mostrar que B é fechado. Aí você faz o complementar de B. O complementar de B é R menos R exceto A. Isso aqui dá o próprio A. Complementar de B é aberto. Definição de fechado, B é fechado. Tá? Isso que eu usei a continha simples. Tá? E, portanto, botei trivial, né? Trivial. Admite a cisão trivial, necessariamente. Aí finaliza a demonstração. Então, novamente, quais são os conjuntos que são simultaneamente fechados e abertos? Os únicos são vazio e a reta toda, os números reais todos. Só os dois são abertos e fechados simultaneamente. Então, a gente consegue finalizar a aula respondendo essa questão aqui que a gente deixou lá no início do curso, né? Só eles têm essa característica de serem simultaneamente abertos e fechados? Resposta sim. Só eles. Tá? E aí a gente entra na próxima aula no que nós vamos chamar de pontos de acumulação, definir conjuntos compactos, teorema de Borel-Lebesgue, talvez estudar o conjunto de Cantor um pouco, eu acho que é importante, e exercícios. Ok? Alguém na escuta? Estamos aqui, online. Show, Marcão. Alguma dúvida que vocês têm? Alguma coisinha para ser dita? Eu vou, então, aqui interromper a gravação, tá? Quem está assistindo o vídeo e não veio para a aula, eu vou passar por WhatsApp o primeiro artigo, tá? Para cada um. Vou separar aqui essas duas, vou separar outras também. Tá? Não vou fazer distinção nenhuma, eu vou selecionar aleatório. Esse aqui vai ser para fulano, esse aqui para Beltrano, ok? Vocês podem se ajudar, óbvio, né? Quem terminou a primeira questão pode ajudar o outro. Tá? A gente tem que ver também, pessoal, a questão do LaTeX. Tudo é online pelo Overleaf. Depois eu vou ensinar para vocês como que faz. Tá bom? A gente pode fazer uma aula, tirar uma parte da aula, meia hora, 40 minutos, para a gente mexer nisso. Acho que vale muito a pena. E aí, depois do próximo conteúdo, provavelmente lá para conjuntos compactos, eu vou passar outros exercícios para vocês. Ah, você está com problema no áudio ainda, né? Tá, Fini, é aquele problema do notebook, né? Mas depois você vê assistir a aula gravada, viu, Tafni?
um fone de ouvido, por exemplo. Talvez, se você colocar um fone aí, funcione, viu? Que aí muda a saída de áudio, né? Tá bom? Então, pessoal, vou interromper aqui a gravação. Obrigado mais uma vez.